Estamos de volta para terminar o Código Aberto dessa semana. A gente está conversando sobre a importância das escolhas. Nossas relações, a nossa vida, toda ela é permeada por escolhas e a gente tem na Bíblia, como nós falamos aqui, algumas bases importantes. Tem alguns princípios que estão estabelecidos por Deus e tem algumas coisas que são princípios que devem orientar as nossas escolhas. Algumas coisas Deus nos diz o que é certo, o que é errado, e em outras coisas Ele nos orienta, Ele nos dá princípios, Ele nos dá bases e valores que devem orientar algumas das decisões que nós tomamos. A gente vai continuar e encerrar a nossa conversa, mas antes disso, fica com um vídeo do ponto de referência. Você já parou para pensar que a vida é feita de pequenas e grandes decisões que fazemos constantemente? Algumas pouco relevantes, mas outras têm o poder de mudar por completo o rumo das nossas vidas, com consequências eternas para nós e para as pessoas próximas, principalmente nossa família. Não podemos mudar as escolhas que fazemos e suas consequências, mas Deus é tão maravilhoso que Ele pode transformar decisões erradas e nos colocar novamente no caminho rumo ao céu. Ele perdoa, redime e cura. Ele transforma maldições em bênçãos. Deus é, acima de tudo, amor. E o amor, para ser verdadeiro, tem que ser oferecido livremente. Por isso, o Pai nunca nos força a amá-lo, mas Ele escolhe amar e deseja que todos os homens sejam salvos. A palavra todos afasta o conceito errôneo de um Deus que predestina alguém antes mesmo de nascer para a perdição e outros para a salvação. Pelo contrário, Deus com amor predestina e escolhe a todos para serem salvos. E a nós cabe a escolha de aceitar essa salvação e decidir segui-lo e amá-lo. Essa é a decisão mais importante que podemos tomar em toda a nossa vida. Mas como fazer as escolhas certas em nossa vida? Sempre que você tiver dúvida no que fazer, busque conselho na palavra de Deus, em especial na vida de Jesus. Antes de qualquer pequena ou grande decisão, Jesus buscava a Deus em oração nas madrugadas. A comunhão com o Pai, seus conselhos e o conhecimento da sua palavra são a base de decisões acertadas e de uma vida feliz. Outra decisão importante é a escolha das amizades. Somos naturalmente seres sociáveis, criados para amar a Deus e uns aos outros. Portanto, seja amigável e se faça disponível. Ninguém gosta de pessoas negativas e melancólicas. Mas ao mesmo tempo, seja um amigo em todos os momentos e não só um amigo de conveniência, porque somos todos falhos. O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. E o que falar do cônjuge? Com certeza, depois da escolha de amar a Deus, a do cônjuge seja a mais importante. Antes de buscar a pessoa certa, temos que aprender a ser a pessoa certa. Para isso é necessário aprender do amor incomparável de Deus. Então teremos a compreensão de como somos amados. E nos amando, podemos também ser o amor de todo o coração para essa pessoa certa. Somente essa troca de amor do casal entre si e Deus fará com que essa experiência matrimonial se torne perfeita. E por fim, escolher a profissão. O trabalho dignifica o homem e sempre esteve nos planos de Deus para seus filhos, mesmo antes do pecado. E aqui, segundo Salomão, está a raiz de todos os males, amor ao dinheiro. O que é diferente de ter dinheiro, porque tanto ricos como pobres podem amá-lo. Que Deus seja o centro da nossa vida e em nossas escolhas o coloquemos como primeiro e tudo seja para a sua honra e glória. Que a paz seja convosco. Como sempre, depois do vídeo, a gente já vai para a música e a gente vai ouvir a música que o Peterson e a Liz escolheram para hoje, que é qual? Posso recomeçar. Legal, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Senhor, eu não sou quem gostaria de ser. Ajuda-me a renunciar todo o meu eu. Preciso que me preencha com a plenitude do Espírito. Cria em mim um
coração, para que eu possa estar em tua presença. Cria em mim um puro coração, para que eu possa estar em tua presença. Aos teus pés quero estar, aos teus pés de joelhos pra te adorar. Aos teus pés eu me entrego, pois eu sei que contigo posso recomeçar. Senhor, sem ti eu sei, não consigo viver. Tu me dá forças para seguir e as batalhas vencer. Molda o meu caráter, ó Senhor, para semelhar ao de Jesus. Eu me coloco em tuas mãos, para que o Santo Espírito viva em mim. Eu me coloco em tuas mãos, para que o Santo Espírito viva em mim. Aos teus pés quero estar, aos teus pés de joelhos pra te adorar. Aos teus pés eu me entrego, pois eu sei que contigo posso recomeçar. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Aos teus pés quero estar, aos teus pés de joelhos pra te adorar. Aos teus pés eu me entrego, pois eu sei que contigo posso recomeçar. Pois eu sei que contigo posso recomeçar. Amém. Obrigado mais uma vez. E acho que esse é um princípio bem importante também a gente levar em consideração quando a gente fala das escolhas, é que o Deus que nos fez livre para escolher, Ele nos faz livre para reescolher. Se a gente escolhe uns caminhos, toma decisões, e Deus sempre tem, a graça de Deus funciona com essa manutenção da porta aberta, né? da possibilidade aberta. É claro que às vezes os recomeços da gente, a gente já vem com umas feridas, vem com umas marcas, mas ainda assim existe a possibilidade de escolher também, não apenas começar, mas às vezes começou por um caminho não muito bom, mas tem a escolha do recomeço. A gente, olhando aqui para a gente encerrar a nossa conversa, a gente falou aqui um pouquinho sobre as escolhas, como aquilo que a Bíblia fala, um pouquinho sobre liberdade, sobre a livre escolha. Por outro lado, a gente viu ali, por outro lado não, na continuidade a gente viu essa coisa das relações, né? Quem eu trago para o círculo mais íntimo. Mas aí também a Bíblia e a gente pensando num programa onde a gente tenta conversar com os mais jovens, a gente tem essa outra necessidade também agora, que é pensar um pouquinho. Tá, às vezes a pessoa está pensando no escolher alguém para a vida, marido, uma esposa, o que a Bíblia oferece para a gente, que parâmetros existem dentro do texto bíblico para ajudar alguém que está nesse processo? Olha, te cortei aí, né? Não. Escolher cônjuge, aí
é preciso ter muita calma, sabedoria, pedir a sabedoria de Deus. Porque um amigo, como a gente tratou no outro bloco lá, você escolheu um amigo e escolheu errado, beleza, vai cada um para o seu lado, dorme cada um na sua casa. Mas se você escolhe o cônjuge errado, aí você tem um problema, porque você vai conviver com aquela pessoa, como a Mayara falou, vai comer vários quilos de sal com aquela pessoa, né? Então, é preciso ter muito critério. A Bíblia nos dá algumas indicações. Para a gente resumir aqui, a Bíblia nos indica que a pessoa com quem nós vamos casar precisa ter um pensamento religioso parecido com o nosso. A gente usa a expressão bíblica, julgo desigual, né? Então, assim, adventista casa com adventista, e muçulmano com muçulmano, e ateu com ateu. O princípio bíblico é esse. Por quê? Porque dentro de casa vai ter problema, se você casar com pessoas diferentes. Então, assim, a gente até usa esse princípio da diversidade e tal para as relações externas, mas quando for escolher cônjuge, e a gente tem vários jovens aqui nos escutando, nos assistindo, que estão nesse processo de escolher o marido, a esposa, é preciso escolher alguém que combine muito com você, porque é para a vida inteira, é até que a morte separe, como diz um pregador conhecido aí, às vezes demora a morrer, né? Então, a gente precisa escolher alguém com quem a gente vai conviver a vida toda. É por isso que quando alguém me pergunta, mas quais são os critérios? Eu falei, olha, você tem que buscar as afinidades, né? Busque uma pessoa que tenha o máximo possível de afinidades com você, porque quanto mais afinidades você tiver, menos conflitos. Não quer dizer que não vai ter conflitos, mas menos conflitos. Então, as afinidades morais, né? As afinidades mentais, afinidade física também, né? Isso tem que existir. Então, quanto mais afinidades você tiver, mais perto, né? Mais chances você tem de não cometer uma escolha ruim. E falando sobre a essência que a gente conversou mais cedo, Provérbios 31, a gente uma mãe falando para um filho que dicas, né? Ele é um rei e uma das funções do rei é escolher uma esposa. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar isso também para o marido ideal. Porque se a gente for ver a essência, a mulher virtuosa, que também pode ser o homem virtuoso, é uma pessoa justa, que faz o bem para quem está ao redor, é trabalhadora e zela pela família. Ponto. Entende? Eu acho que isso é identificação, saca? Criar uma identificação que tem a ver com identidade, que tem a ver ter o mindset parecido, cara. Se a pessoa quer coisas diferentes, não tem como estar junto. Mas eu também acho que aqui a gente está falando de um polo indo para o outro, de que não vai ter o perfeito, né? De que a gente fica esperando que vem num cavalo branco e tal. Cara, não existe isso. Eu acho que a gente precisa tentar, a gente precisa abrir oportunidade para o desafio do desenvolver junto. E mesmo se existir, vai estar cavalgando o cavalo branco, vai ser imperfeito também. Né? Tá certo. Quem monta em cavalo branco é imperfeito também. Exato. E o esquema do Amigos, né, que tem uma flexibilidade maior de você trocar, e que no casamento eu penso que de alguma forma existe a possibilidade de você sair dessa condição que é terrível, caso seja, mas assim, da gente compreender de que a perfeição 100%, cara, não existe, porque senão não seria um relacionamento onde teria outra pessoa, sabe? Então, isso também faz parte da proposta de Cristo de mudança, de maturidade, de aprendizado. Tem um texto aqui de Mateus capítulo 7, 12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então há um princípio aqui de você oferecer o que você quer, não cobrar do outro o que você nem consegue oferecer. Eu queria propor também a escolha, falando no âmbito da profissão, né? Que a gente está falando com uma galera mais jovem que precisa e necessita de escolher uma profissão, e eu acho que vai num caminho muito parecido. Quando falando com jovens, adolescentes, enfim, dentro da sala de aula isso é bastante comum, lecionando para ensino superior, a pessoa escolhe o curso e ela fica na dúvida: nossa, mas eu estou aqui no primeiro ano, não sei se eu curti, não sei se é isso que eu quero. E eu sempre discuto as motivações. Eu acho que se a sua principal motivação é segurança e estabilidade financeira, cara, você pode ser publicitário, você pode ser arquiteto e possivelmente advogado, e se isso é o que te motiva, você vai buscar por isso. Então, eu acho que a gente, antes, parar, nos conhecermos, entender o que nos motiva e aí exercer a escolha, entendendo que, cara, perfeito não vai ser, mas que aquilo me motive, que eu tenha prazer em fazer aquilo, sabe? E aí eu gosto de um texto, né, que está na Bíblia, Colossenses 3, 23 e 24, que diz: não importa o que você fizer,
a forma como você for trabalhar, a forma como você for ser um profissional, que você faça as coisas como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Aí você vai buscar excelência em tudo, por quê? Porque a Bíblia diz que em todas as coisas, tudo tem que ser para a glória de Deus. Paulo fala isso, né? Então a forma como eu tenho Como que se ser. existisse uma profissão que essa aqui vai servir para você como se fosse uma luva. Mas a gente precisa lembrar que mais do que as nossas escolhas, Deus abençoa as nossas intenções. Então a gente precisa ver por que eu estou querendo aquilo. E aí é aí que Deus abençoa e muitas vezes a gente pode escolher tranquilo, na certeza de que Deus abençoa a nossa intenção. E quando a gente olhando para tudo isso e para essa necessidade constante de escolher amigo, de escolher profissão, de escolher um cônjuge, de escolher isso, escolher aquilo, eu queria deixar uma coisa muito certa para a gente encerrar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente às vezes está tanto tempo a gente gasta e a religião ela gastou muito tempo tentando normatizar as coisas para que as pessoas pudessem aprender a escolher comportamentos adequados ou escolher companhias adequadas, e está tudo certo até certo ponto. Mas o mais importante do convite bíblico é uma escolha de um relacionamento, é uma escolha, a escolha primária que existe é de um relacionamento com Deus. E é nessa escolha desse relacionamento com Deus, daí vem a escolha por comportamento, daí vem a escolha por companhia, daí vem a escolha por tudo mais. Mas a escolha que precede todas as outras é eu escolher me relacionar com Ele para que Ele possa se revelar para mim e através de mim, através das minhas escolhas. Pensando nisso, a gente pensa nessas escolhas, nessa escolha do relacionamento, isso tem que ser o primário. E depois a gente vai passar, a gente vai conhecer a palavra de Deus e a gente vai ter o contato com os princípios, a gente vai ver modelos que existem na Bíblia que podem nos ajudar a tomar decisões, mas talvez hoje eu queria te fazer um desafio para, além do relacionamento, entender que talvez você precise mudar a sua oração. Mais do que orar pedindo para Deus, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra que profissão, me mostra que caminho. Talvez a sua oração agora precisa ser para que Deus te ajude a fortalecer o relacionamento com Ele e, por sabedoria, orar para que Deus te dê sabedoria. E também, sabe de uma coisa? Talvez hoje Deus precise te dar coragem para decidir. Talvez mais do que qualquer outra coisa, você está precisando de coragem e parar de terceirizar e entregar para Deus a responsabilidade que Ele colocou nas suas mãos. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana. A gente se vê na semana que vem de novo aqui no Código Aberto.